doenças de hipersensibilidade. Doenças de hipersensibilidade são distúrbios causados pela resposta do sistema imune. Ou seja, o problema dessa doença é exatamente a resposta imune, certo? Então, em que situações que pode ocorrer essas doenças de hipersensibilidade? Em que situações podem ocorrer essas doenças causadas pelo sistema imune? Porque a gente viu no início do semestre que a função do sistema imune é destruir o que é estranho e proteger o que é próprio. Se a função do sistema imune é proteger o que é próprio, como que a gente vai ter uma doença por causa da resposta imune? Pode acontecer, viu, gente? Em que situações? Duas situações. Pode acontecer uma resposta não regulada a antígenos estranhos, uma resposta descontrolada a antígenos estranhos, uma resposta exacerbada a antígenos estranhos. O que significa isso? Lembra lá do excesso de inflamação? O excesso de inflamação não pode levar a uma lesão tecidual? O excesso de um TNF, por exemplo, não pode levar o paciente a um choque? Não pode fazer com que o paciente tenha uma coagulação intravascular disseminada, uma falência múltipla de órgãos? Pode fazer com que o paciente até morra por causa disso, não é? Por isso que tem situações em que a gente precisa recorrer aos medicamentos, nós já comentamos sobre isso. Então, essas doenças de hipersensibilidade, elas podem acontecer nessas situações, que é uma resposta exacerbada a um antígeno estranho. Aí essa resposta exacerbada pode levar a uma lesão tecidual. Essa situação, ela pode acontecer, por exemplo, nas reações alérgicas, que foi algo que a gente comentou lá nas aulas de anticorpos do tipo IgE. Nós falamos muito sobre alergia naquele momento e vamos discutir um caso clínico hoje sobre alergia. O que acontece lá nas reações alérgicas? O anticorpo contra alérgenos é o anticorpo do tipo IgE. Todo mundo tem anticorpos do tipo IgE. Eu tenho, você tem, seu amigo tem, todo mundo tem. Só que tem algumas pessoas que têm uma predisposição a produzir mais IgE do que outras. Então, por exemplo, eu não tenho alergia. Então, os meus níveis de IgE são normais, são controlados. Diferente de uma pessoa que é alérgica, que tem muito IgE. Então, quando eu entro em contato com um alérgeno, com algo estranho, meu IgE vem, ativa eosinófilo, ativa mastócito, e aí libera os grânulos e controla. Às vezes, eu nem fico sabendo que eu entrei em contato com esse alérgeno. Às vezes, eu dou uma espirradinha, às vezes meu nariz dá uma coçada e pronto, acabou. Não tenho mais nada. Outras pessoas, gente, quando entram em contato com esse mesmo alérgeno, empola, e fica com edema, pode ter um fechamento de glote, fica vermelho. Por quê? Porque tem muito IgE. Muito IgE desgranula muita célula. Desgranula muita célula, libera um excesso de histamina, de aminas vasoativas. Então, essa resposta desregulada, exacerbada, é que provoca os sintomas de alergia, certo? A gente vai discutir o caso clínico daqui a pouco, e a gente até já falou sobre isso em outros momentos aqui nas nossas aulas. Outra resposta exacerbada é a formação dos granulomas. Os micro-organismos, eles escapam da resposta imune. Como eles tentam escapar, a resposta imune ela não desiste, porque ela está vendo que tem algo estranho. E aí é quando a resposta imune insiste, e o micro-organismo escapa, e ela insiste, aí é quando tem um excesso ali de macrófagos, e aí começa a vir a fibroneogênese, começa a chegar os fibroblastos, e aí forma um amaranhado de células em torno deste
patógeno. Então, fica ali um excesso ali de células inflamatórias, e isso a gente chama de granuloma, viu? Lá no meu canal do YouTube também tem uma aula sobre granuloma. Então, esse é um tipo de doença de hipersensibilidade. É uma resposta desregulada contra antígeno estranho. Mas olha o que pode acontecer, gente. O sistema imune, ele também pode falhar. Nessa falha, ele pode identificar uma estrutura própria e achar que é estranho. E aí ele começa a ter uma resposta contra antígenos próprios, contra estruturas próprias. Isso não era para acontecer. Mas o sistema imune falhou, ele identificou o que é próprio e começa a destruir o que é próprio. E é o que a gente chama de doença autoimune. O paciente, por exemplo, começa a produzir um anticorpo que destrói o que é próprio. Começa a ter ativação de um linfócito T que destrói o que é próprio. Por exemplo, no caso de artrite. No caso de artrite, é isso que acontece. É um linfócito T que ativa a inflamação, gera o edema ali na articulação do paciente. E esse linfócito T, além desse processo inflamatório, esse mecanismo pode começar a destruir cartilagem. E o paciente pode ter até deformação nas articulações. E sentir muita dor, fica inchado, tudo por causa de quê? Pode um linfócito T destruindo o que é próprio, que é a doença, que é a artrite reumatoide. Outro caso é o lúpus. Lúpus eritematoso sistêmico também é uma doença autoimune, entendeu? Por quê? No lúpus, gente, as nossas células sofrem apoptose, certo? E o que acontece? A pessoa, por exemplo, ela sofre uma exposição solar muito forte. Então, quando ela está ali esturricando no sol, ocorre a destruição celular. Os raios UVA, UVB, né? Os raios ultravioleta, eles provocam essa lesão celular, degradam essas células. Tanto que a pessoa fica vermelha, a pele fica inflamada. E tem gente que tem até queimadura, insolação, por causa disso. Então, esses raios, eles destroem essas células. Então, quando a pessoa tem uma exposição solar exacerbada e ela já tem uma predisposição a produzir essa autoimunidade, essas células são muito destruídas. Quando ocorre a destruição exacerbada dessas células, descontrolada, um material genético, um produto do núcleo das nossas células, das células dessa pessoa, vai ser reconhecido como um antígeno. E aí vai ter a apresentação de antígeno de um material de uma célula própria e uma apresentação de antígeno dessa célula, desse material próprio. E aí os linfócitos podem reconhecer esse material celular e começar a ter uma resposta imunológica contra material celular de célula própria. Entendeu? Olha que coisa, gente. A pessoa começa a produzir um anticorpo que liga a material genético de célula própria. E aí fica um anticorpo ligado a um antígeno. Só que, na verdade, o antígeno é próprio. É núcleo, material nuclear de célula nossa, de célula que sofreu apoptose. Olha o problema. E aí esses anticorpos começam a ligar a esses produtos de célula própria. E aí nossas células sofrem muita apoptose. E aí começa a ter um monte de anticorpo ligando a um monte desses antígenos. E aí forma o que a gente chama de complexo imune. O que é um complexo imune? É o anticorpo ligado ao antígeno. Aí forma o complexo imune. E esses complexos imunes, gente, como eles estão em grandes quantidades, eles ficam na circulação
e começa a depositar nos pequenos vasos. E aí o paciente vai ter lúpus. O que é o lúpus? Um sintoma clássico de lúpus é uma mancha vermelha na pele. Por que tem a mancha vermelha na pele? Porque o paciente tem esses complexos imunes que depositam nos pequenos vasos, nas vênulas. E aí vai essa mancha vermelha. Mas esses complexos imunes também podem depositar nos glomérulos e o paciente tem um problema renal. Entendeu? Então é grave. Então, doença de hipersensibilidade pode ser desses dois jeitos. Ou uma resposta exacerbada, desregulada contra antígeno estranho, ou uma resposta contra antígeno próprio. Então, nós temos esses 4 tipos de doenças de hipersensibilidade. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Vamos lá falar de cada uma. Vou até dar um zoom aqui para vocês vocês enxergarem melhor cada uma. Olha só. Como que é a resposta tipo 1? A resposta tipo 1, gente, ela é a das alergias. Na resposta tipo 1, o paciente, ele tem uma predisposição hereditária a produzir muito IgE. Então, na tipo 1, acontece isso, IgE, né? Só que o paciente tem muito IgE. Aí, olha o que acontece. Os mastócitos têm receptor para a porção FC do IgE. Então, tá aqui, ó, receptor para a porção FC do IgE. Então, mastócitos vêm e conseguem encaixar no IgE. Então, tá aqui o IgE ligado nos mastócitos. O IgE identifica o alérgeno. Quando o alérgeno chega, ele encaixa chave fechadura aqui no IgE. Quando isso acontece, o mastócito desgranula. Tá vendo a liberação dos grânulos? O problema é que esses grânulos são de aminas vasoativas, de histamina, por exemplo. E aí, é o que a gente comentou lá na nossa aula de IgE. Quando tem a liberação exacerbada, desregulada, descontrolada de histamina, a histamina provoca alterações vasculares, como sinais de inflamação, né? Tem a vasodilatação, tem um aumento da permeabilidade vascular, tem a adesão leucocitária, aí tem edema, rubor, calor, que todos são sinais de inflamação desencadeados pela histamina. Além disso, tem a ativação da cascata do ácido araquidônico, aí tem a liberação de prostaglandina, de leucotrieno, e aí aumenta ainda mais esse processo inflamatório. O paciente pode ter um edema de glote, por exemplo, e aí ter os problemas que a gente já falou ali de alergia. Então, essa alergia, presta bem atenção, alergia, doença de hipersensibilidade, tipo 1, mediada por IgE, o IgE desgranula mastócito, eosinófilo e basófilo, certo? Como que é a tipo 2? A tipo 2, ela é mediada por IgG ou por IgM, contra antígenos de superfície. Nesse caso, gente, olha o que acontece. Lembra que eu comentei com vocês, no início do semestre, de uma doença, inclusive até uma doença autoimune que eu tenho. É uma doença autoimune tipo 2. Olha como que é a doença. Eu acho que eu expliquei para vocês esse mecanismo ainda nas nossas aulas presenciais, mas eu vou reforçar com vocês. A doença chama anemia perniciosa. O que significa isso? Esse paciente, ele não absorve vitamina B12. Por quê? Porque ele tem um alto anticorpo. Alto anticorpo é um anticorpo que bloqueia, que age contra o que é próprio. Aí, o que acontece? Lá no estômago, tem as células do estômago.
Lá no estômago, nestas células, nos enterócitos, tem lá, nos enterócitos não, no... Ah, esqueci agora o nome das células. As células epiteliais lá do estômago, do epitélio lá da mucosa gástrica. Aí, estas células têm um receptor para os nutrientes, por exemplo, para vitamina. Aí tá lá o receptor bonitinho. Aí a pessoa ingere o alimento. Quando ela ingere o alimento, a vitamina vem, encaixa no receptor. Quando ela encaixa, é quando ela vai ser absorvida. Só que esse paciente, ele tem um anticorpo que vem e bloqueia esse receptor. E aí, quando a vitamina vem, ela consegue encaixar no receptor. Por quê? Porque tem um alto anticorpo bloqueando. Entendeu? Aí a vitamina passa direto. Direto pro ralo. E aí a pessoa não tem absorção dessa vitamina. Então, o que é isso? É um autoanticorpo que está bloqueando uma estrutura própria. É um anticorpo que está bloqueando o que é próprio. Então, quando a gente tem um autoanticorpo, é doença de hipersensibilidade tipo 2, mediada por anticorpos IgM ou IgG. Outro mecanismo que pode ter de doenças também de hipersensibilidade tipo 2, pode ter anemia hemolítica também, por doenças de hipersensibilidade tipo 2, por esse autoanticorpo. O que é uma anemia hemolítica autoimune? É quando tem anticorpos que destroem os eritrócitos, entendeu? Então, nesse caso, né, o que vai acontecer? Vamos lá. Deixa eu compartilhar o slide aqui de novo com vocês. Nesse caso, olha o que acontece. Tem uma célula aqui. Tem a célula. Na superfície dessas células tem os antígenos. Vamos pegar, por exemplo, as hemácias. Então, as hemácias, elas têm os antígenos de superfície, igual nós falamos lá na nossa aula de transfusão, de sangue, tipagem sanguínea, lembra? Se não lembra, lá no meu canal do YouTube tem uma aula sobre isso. Então, tem ali as células, as hemácias, os eritrócitos, e os eritrócitos têm os antígenos de superfície. Por exemplo, o paciente A positivo, então na superfície ele vai ter ali o A e o D. De repente, gente, esse paciente produz um anticorpo que reconhece essa estrutura própria, reconhece o antígeno A, por exemplo, que está lá no eritrócito dele. Quando esse eritrócito encaixa, ou quando o anticorpo encaixa nesse antígeno do eritrócito, o que vai acontecer? Vai ativar os mecanismos dos anticorpos. Lembra que o anticorpo pode ajudar ali na eliminação? Então, se um anticorpo aqui, ó, encaixa um antígeno, ele pode aumentar a citotoxicidade de células. E aí, essas células citotóxicas liberam os grânulos que matam esse eritrócito. E aí, o que vai acontecer? Vai ter uma destruição de eritrócito. Só que o eritrócito é nosso. É da pessoa. Então, é um anticorpo provocando a destruição de uma célula própria. E aí o paciente vai ter uma anemia, que a gente chama de anemia hemolítica autoimune. Certo? Outra coisa que pode acontecer, o eritrócito, o anticorpo também, pode ativar o sistema complemento. E aí ter também a destruição destas células. E aí, quando começa a ter a destruição destas células, né, mediadas por NK, por exemplo, ou pelo sistema complemento, no caso específico aí da anemia hemolítica autoimune, tem destruição de eritrócito. E no caso específico da anemia perniciosa, tem destruição das células gástricas que vão absorver a B12. Se destruiu a célula, não tem absorção da vitamina, entendeu? Então, essa é a hipersensibilidade tipo 2.
Nós temos a hipersensibilidade tipo 3, que é mediada pelos complexos imunes, que foi o mecanismo que eu falei, né? Que forma os complexos imunes aqui. Então, aqui, ó, esse verdinho é o que é próprio, por exemplo, fator de núcleo celular. Aí o anticorpo identifica, forma o complexo imune, e aí tem o processo inflamatório, ativa o sistema complemento, porque o anticorpo está aqui, ativa o sistema complemento ativado induz a inflamação, as células saem do sangue e vão para o tecido, e esses complexos imunes ainda podem depositar nos vasos sanguíneos, nos glomérulos, e o exemplo que a gente tem é de lúpus, eritematoso sistêmico. E a outra doença de hipersensibilidade que a gente tem é a tipo 4. Então, a tipo 4 é mediada por células. Então, na tipo 4, é o exemplo que a gente deu de artrite reumatoide. O que vai acontecer? Infelizmente, de repente, uma estrutura própria é reconhecida como um antígeno, só que isso aqui é próprio. Por exemplo, é ali na cartilagem, nas articulações, antígeno da articulação ali. Aí, é identificado como estranho, apresenta esse antígeno para os linfócitos T, os linfócitos T se tornam ativados, e aí o linfócito T secreta o TH, o interferon gama, que vai ativar macrófago. E o que o macrófago ativado faz? Inflamação. O macrófago ativado destrói também. E aí é quando pode ter, inclusive, destruição da cartilagem, o paciente pode ter até uma deformação. Sem contar no processo inflamatório ali no líquido sinovial. Que aí o paciente vai ter dor, vai ter edema, tudo por causa dessa ativação de macrófago mediado pelos linfócitos T. Entendeu? Mediado por células, a resposta imune adquirida do tipo celular, mediados por linfócitos TCD4 e por linfócitos TCD8. Entendeu, gente? Quais são os mecanismos, as 4 doenças de hipersensibilidade? Podemos ir para o caso clínico? De alergia? Ou ficou alguma dúvida? Tranquilo? Professora, Diga. se você pudesse dar mais uma pincelada no 3, eu gostaria, porque eu fiquei meio insegura. Vamos lá. O 3 é o seguinte. O 3 é o caso de lúpus. Um exemplo é lúpus eritematoso sistêmico. A pessoa já tem uma predisposição a ter esse autoanticorpo, só que ela ainda não tem. Só que aí, essa pessoa, por exemplo, teve uma exposição solar exacerbada. Foi lá, tomou sol, muita radiação UV. Nesse processo, como a pessoa teve uma insolação, ficou vermelha, teve uma exposição solar exacerbada, esses raios ultravioletas degradaram muitas células do hospedeiro. Quando degradou muita célula, quando a célula é destruída, gente, o material que está dentro da célula, por exemplo, material nuclear, vai ser destruído. E aí é o que a gente chama desses fragmentos apoptóticos, né? Quando a célula sofre apoptose. E aí, nesse caso, essa paciente, por exemplo, ela teve vários fragmentos apoptóticos, porque ela teve uma exposição solar exacerbada. Como ela já tinha predisposição hereditária, como ela já tinha a predisposição a produzir, a ter esta doença, a produzir esse anticorpo, esse autoanticorpo, de repente ativou o mecanismo da doença. Porque agora é um monte de fragmentos apoptóticos. Esses fragmentos apoptóticos, eles vão ser apresentados como se fossem antígenos, vão ativar os linfócitos a produzirem anticorpos contra esse fragmento apoptótico, contra isso que é de célula própria, entendeu? Aí o anticorpo vem e liga no fragmento apoptótico. Só que tem um monte de fragmento apoptótico. Aí vai ter um monte de anticorpo ligado a um monte de fragmento apoptótico. Isso a gente dá o nome de complexo imune. O que é o complexo imune? É o antígeno ligado ao anticorpo. Complexo imune. Entendeu? Esses complexos imunes, eles ficam circulando. Só que esses complexos imunes é um anticorpo que está ali ligado ao fragmento apoptótico.
Anticorpo não consegue ativar sistema complemento? Então, pode ativar sistema complemento, pode induzir a inflamação. Então, vai ter a ativação do sistema complemento, vem a inflamação. Com isso, né, tem uma situação desregulada, descontrolada. Na inflamação, pode ter edema, rubor, pode ficar vermelho. E, além disso, esses complexos imunes, como eles estão em grandes quantidades, o sistema complemento tem uma dificuldade em eliminar. E aí, esses complexos imunes acabam depositando nos pequenos vasos. Por exemplo, nas vênulas, e aí aparecem as manchas vermelhas na pele. Ou esses complexos imunes podem depositar, por exemplo, nos glomérulos renais. Se ele deposita no glomérulo renal, lá no rim, dificulta a filtração. E o paciente pode ter um problema renal por causa disso. Entendeu? Então, a hipersensibilidade tipo 3, ela é mediada pelos complexos imunes. Então, vamos lá. A tipo 1 é por IgE, a tipo 2 por um autoanticorpo, a tipo 3 por complexo imune, e a tipo 4 por linfócitos T ativando o macrófago. Entendeu? Ficou claro agora os 4 tipos de doenças de hipersensibilidade? Sim. Podemos ir para o caso clínico? Quem estava com a dúvida, compreendeu?